Bom dia, terceira série, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai terminar o conteúdo de cartas e na próxima aula a gente vai terminar o nosso conteúdo da terceira série. A gente vai terminar o conteúdo do ensino médio e eu espero que vocês estejam em dia com as atividades. Quem ainda não atualizou as atividades do terceiro ciclo, ainda dá tempo, a coordenação liberou, então vocês podem enviar a atividade desde quando a gente entrou de férias até a última, que foi a de portfólio de vocês sobre carta aberta. E aí agora a gente vai encerrar as cartas com a carta argumentativa. Eu não vou pedir para que vocês façam carta argumentativa na próxima aula. Eu vou passar uma atividade para vocês do último conteúdo. Porque a carta argumentativa é a dissertação argumentativa, que vocês já estão carecas de saber. Espero que vocês estejam tinindo na dissertação argumentativa para o Enem. Mas é um conteúdo bem quase idêntico à dissertação argumentativa, com a estrutura da carta, e que precisa ser escrita em primeira pessoa, enquanto que a dissertação argumentativa é em terceira. É como se fosse uma dissertação argumentativa dentro de uma carta. Por isso que se chama carta argumentativa. Certo? E aí na próxima aula a gente encerra o conteúdo do ensino médio com contos goianos. A gente vai falar um pouco sobre a estrutura do conto, diferenciar o conto do romance, que são os mais parecidos, e falar um pouco dos principais autores goianos na próxima aula, que é semana que vem. E aí eu já passo uma atividade para vocês, que é a última do ano, para quem está em dia, para quem está com as notas em dia, que é sobre contos goianos, ok? Carta argumentativa. Como o próprio nome já diz, a carta argumentativa une a estrutura e a finalidade da carta com a tipologia argumentativa. Pode ser pensada como uma carta no papel ou um e-mail. Então, a carta argumentativa ela foi adaptada também para os meios digitais. Você pode fazer uma carta argumentativa também por e-mail. A carta argumentativa, como o próprio nome já diz, por ser uma dissertação, por ser do gênero dissertativo e por ser argumentativa, é convencer o leitor de algo através de argumentos, certo? Então, você vai enviar a carta para alguém específico ou um grupo de pessoas, tentando convencer aquela pessoa ou grupo de pessoas de que a sua opinião está correta com relação a determinado tema, ok? Estrutura: local e data, normalmente na primeira linha, destinatário na segunda linha do texto, coloca-se um vocativo com pronome de tratamento adequado à pessoa com quem se fala, ou seja, você vai colocar lá, excelentíssimo prefeito, se for para o prefeito, ilustríssimo senhor, vossa magistratura, dependendo de para quem você vai enviar a carta, você tem que usar o pronome de tratamento correto. Aí vem o corpo do texto, sem separação do vocativo, a gente não pula linha na carta argumentativa. A data, o local e a data na primeira, o destinatário na segunda, e já começa o texto com o parágrafo na terceira. O corpo do texto já começa na terceira linha da folha e possui o texto argumentativo em si, introdução, desenvolvimento e conclusão. A diferença dessa parte, do corpo do texto com a dissertação argumentativa, é que a dissertação argumentativa é em terceira pessoa, como eu já falei para vocês, e a carta argumentativa em primeira. Depois que você faz o seu texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, você faz uma saudação para a pessoa, pode ser um atenciosamente, um até logo, um espero ter contribuído, um espero que você tenha entendido meu ponto de vista, uma saudação bem cordial, uma saudação bem educada, e termina com a assinatura. Logo em seguida da saudação, não se salta a linha na carta argumentativa. Quais são as características da carta argumentativa? Assim como a dissertação argumentativa, uma introdução com tema e a tese, do mesmo jeito da dissertação argumentativa. Um desenvolvimento com a defesa do ponto de vista e os argumentos, fatos, informações e análises, do mesmo jeito da dissertação argumentativa. E a conclusão é que muda um pouco, mas se você fizer uma conclusão de dissertação argumentativa, não fica errado. Mas a conclusão muda um pouco. É uma conclusão com a reiteração das posições assumidas ao longo da carta, repetindo o ponto de vista. O que quer dizer isso? Você vai não repetir, não usar as mesmas palavras, mas vai reiterar, vai explicar novamente qual é o seu ponto de vista na conclusão, a respeito do tema e das teses que você levantou lá na introdução. E a última característica, que é a mais diferente, que diferencia a carta argumentativa da dissertação argumentativa especificamente, é a interlocução, ou seja, diálogo direto com o leitor, marcado por verbos flexionados na primeira e segunda pessoa do discurso.
Você, na carta, assim como todas as cartas, você vai estar conversando com alguém através da carta. Então sempre tem que ter essa interlocução. Você sempre tem que estar lembrando que você utiliza a carta para conversar com outra pessoa. Então os verbos vão estar sempre na primeira pessoa, quando você fala de você mesmo, e na segunda pessoa, quando você fala com quem você fala. Certo? Na dissertação argumentativa é sempre em terceira e não existe interlocução na dissertação argumentativa. Você não pode deixar entender que você está conversando com alguém na dissertação argumentativa, enquanto que na carta argumentativa precisa sim estar sempre falando com alguém. Ok? Eu vou deixar para vocês um exemplo de carta argumentativa lá no GR8, que é a carta do ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas, escrita momentos antes de seu suicídio. Ele é uma carta onde ele argumentou todos os motivos para ele estar suicidando-se, não é pleonasmo, o verbo é referencial. Então, ele explica os motivos para estar suicidando-se e fala diretamente com o povo brasileiro. Certo? Hoje não tem atividade, lembrando que vocês têm aí mais essa semana para deixar as atividades em dia. A gente fez 3 atividades em M1, mais o portfólio, e agora em M2 a gente vai fazer, vocês fizeram, né, a atividade de portfólio na aula passada, e a gente vai fazer uma atividade sobre contos goianos na próxima semana, e encerra para aqueles que estão com as médias em dia, com as atividades em dia, ok? Boa semana para vocês, bons estudos e até semana que vem.